Questão número 2 do exame de seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 2018, turma de 2019. O tema: funções exponenciais. Olá a todos. Esta questão para a SPSEC envolve a determinação de máximo e mínimo de duas funções exponenciais com expoentes representados por funções trigonométricas. Trata-se de uma questão relativamente fácil e que nos dá a oportunidade de fazer uma pequena revisão das funções trigonométricas seno e cosseno. Vamos ao enunciado e, em seguida, a resolução da questão. Enunciado da questão número 2. Considere a função f, real de variável real, definida por f de x igual a raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes o seno de 3x, e a função g, real de variável real, definida por g de x igual a raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x. O produto entre o valor mínimo de f e o valor máximo de g é 5 alternativas de resposta. Alternativa A, 1/81 avos. Alternativa B, 1/9. Alternativa C, 1. Alternativa D, 9. E a última, alternativa E, 81. Vamos iniciar pelas características das funções f e g reais de variável real. Inicialmente, a função f de x é raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes o seno de 3x. Trata-se de uma função exponencial em que a base, raiz de 3, é maior do que 1. Então, ela é uma função exponencial estritamente crescente. Já a função g de x, raiz de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x, é uma função exponencial estritamente decrescente, porquanto a sua base, raiz de 3 sobre 3, está entre 0 e 1. F e g são funções reais de variável real, exponenciais, mas têm uma característica especial, porque seus expoentes contêm funções trigonométricas, no caso, o seno e o cosseno. Então, f de x é igual a raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes o seno de 3x, apenas por comodidade, vamos chamar seno de 3x de h de x. Então, f de x será igual a raiz de 3, 4 mais 2 vezes h de x. A função g de x igual a raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x, vamos chamar cosseno de 2x de m de x. Portanto, o g de x pode ser escrito como a raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 vezes m de x. Um comentário relevante aqui é que o mínimo de f de x, por se tratar f de x de uma função exponencial estritamente crescente, ocorrerá quando esse expoente 4 mais 2h de x for mínimo. Já g de x, sendo uma função exponencial estritamente decrescente, o máximo de g de x ocorrerá quando o expoente 1 mais 3 vezes m de x for mínimo. Então, eu vou tratar de obter o mínimo de 4 mais 2h de x e o mínimo de 1 mais 3m de x. É claro que h de x e m de x são funções periódicas. Vamos examinar agora os máximos e mínimos das funções periódicas h e m.
iniciando como m de x igual a cosseno de 2x. Ela é uma função periódica, o período dela é π sobre 2. Passa por um máximo mais 1 e um mínimo menos 1. Então, mais 1 ocorre quando x igual a 0. A função também ocorre do lado esquerdo aqui do gráfico, a mesma coisa, ela vai periodicamente. Portanto, nós podemos concluir que m de x estará entre mais 1, que é o valor máximo, e menos 1, que é o seu valor mínimo. Logo, m de x tem um máximo igual a mais 1 e um mínimo igual a menos 1. Nós vamos utilizar aqui o mínimo igual a menos 1. Já a função h de x igual ao seno de 3x, ela é também periódica e o período vale π sobre 3. Então, ela passa, como a anterior, por um máximo e mais 1 e um mínimo e menos 1. O que é relevante nesse caso é que o valor mínimo de h de x é menos 1 e o valor máximo é mais 1. Então, o máximo de h de x é mais 1 e o mínimo de h de x é menos 1. E nós vamos utilizar o valor mínimo de h de x, que é menos 1. Agora, vamos encontrar o mínimo da função f. De 3, nós temos que o mínimo de f de x será igual ao mínimo de raiz de 3, 4, mais 2 vezes o seno de 3x. E, portanto, o mínimo de f de x pode ser escrito como raiz de 3 elevado ao mínimo de 4 mais 2 vezes o seno de 3x, por ser f de x uma função exponencial estritamente crescente. Então, o mínimo de f de x será igual a raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes o mínimo do seno de 3x. Note que já sabemos que o mínimo do seno de 3x é menos 1. Então, podemos substituir os valores e vamos obter raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes o mínimo do seno de 3x, mínimo do seno de 3x vale menos 1, então nós temos raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes menos 1. 4 menos 2 dá 2, então isso será igual a raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Já descobrimos um dos valores que necessitamos, ou seja, o mínimo da função f de x. Revisando então, apenas para reforçar, esse é o valor da expressão e o mínimo de f de x igual a 3. Agora, vamos passar a obter o máximo da função g. O máximo de g de x é igual ao máximo da raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x, mas g de x é uma função estritamente decrescente, então o máximo dela ocorrerá quando esse expoente for mínimo. Podemos escrever então que o máximo de g de x é igual a raiz de 3 sobre 3, mínimo de 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x. Como fizemos da vez anterior, raiz de 3 sobre 3, mínimo de 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x, é igual a raiz de 3 sobre 3, 1 mais 3 vezes, colocando 3 em evidência, mínimo cosseno de 2x. Já sabemos que o mínimo do cosseno de 2x é menos 1, então vamos passar às substituições. Raiz de 3 sobre 3, 1 mais 3 vezes o mínimo de cosseno de 2x, será igual, substituindo por menos 1, o valor do mínimo do cosseno de 2x, raiz de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes menos 1, ou seja, será igual a raiz de 3 sobre 3 elevado a menos 2, invertendo a fração para tornar positivo o expoente, teremos 3 sobre a raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 9 terços é igual a 3, obtivemos assim o segundo valor, que é o máximo de g de x igual a 3.
Finalmente, o problema requer o cálculo do mínimo de f de x multiplicado pelo máximo de g de x. Nós já sabemos que os dois valores são iguais a 3, portanto, o mínimo de f de x multiplicado pelo máximo de g de x dá 3 vezes 3 igual a 9. E por essa razão, a resposta da questão é a opção D. Isso encerra o exercício, que foi interessante para revermos os conceitos de funções exponenciais estritamente crescente e estritamente decrescente, bem como examinarmos as funções periódicas seno e cosseno. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, utilizem, por favor, preferencialmente, o fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.